Oi, Marta. Boa noite, tudo bem? Tá por aí? Marta, te mandei uma mensagem aqui que a gente começa em 5 minutos, tudo bem? Tudo bem, tá Então, ótimo. tá bom. Vou só esperar para ver se mais alguém entra e a gente já inicia, tá? Tá, Tá bem. ruim para você aqui a imagem, Não, porque... tá ótimo. Então tá, porque eu tô achando que a iluminação aqui é ruim, mas como eu Não, não tenho outro lugar mais confortável, tá bom? não, dá para ver direitinho. Então tá bom. Vou fechar aqui só mais 5 minutinhos e a gente já começa. Sem problema. Marta, vamos lá? Eu não vou estender muito também para a gente não perder o horário, tudo bem? É confortável para você deixar a câmera ligada? Se quiser deixar desligada também, não tem problema. Não, tá bom. Então tá bom. E aí me conta um pouco como que foi para você se conectar com a energia da criança? Foi tranquilo? Teve alguma evolução a respeito dessa energia? Foi tranquilo. Apesar do chá de alecrim, eu tenho um pouquinho de aversão ao chá de alecrim, eu estava tomando com leite, mas foi tranquilo, foi Então tá bom. bom. Tá. Não só para o chá de alecrim, mas para as outras ervas também, é possível se conectar através do banho energético, escalda-pés. E isso eu vou Eu comprei a trazendo. pluma, a essência. Isso. E aí as receitas eu vou passar no próximo encontro. Por que Tá, que as receitas vão vir no próximo encontro? Porque eu quero primeiro falar da energia da mãe, que é o do cuidado, para a gente começar a desbravar mais esta questão das ervas, tá bom? certo. Bom, então falando da fase da mãe, o porquê que é importante iniciar com a energia da menina, já que o ciclo menstrual começa com a intuição. Pela menstruação, depois a menina. Porque através da criança, a gente consegue perceber que quando ela é um bebê, a mãe toma cuidados com aquela criança baseado naquilo que ela acredita que é bom e ela vai descobrindo junto com a criança o que cada choro significa. Só que a partir de um momento que a criança deixa de ser bebê e começa a se comunicar através da fala, de expressões, de apontar, ela já começa a falar o que que não, o que está incômodo, o que não está bom e o que ela deseja. E aí é importante se conectar com a energia da criança para poder entender o que a sua criança interna deseja e o que está incomodando, o que ela precisa se comunicar
para falar quais são as necessidades dela. E aí essa mãe interna começa a compreender que não é só baseado, né? Ah, eu acho que é isso que é um cuidado ideal para a criança. Não, ela começa a se comunicar com essa criança e juntas, criança e mãe interna, vai encontrando um lugar confortável para o autocuidado. E aí, falando da energia da mãe de uma forma abrangente, né? Generalista. Quando se fala em mãe, muitas vezes, quando procura lá no Google ou conversando com outras pessoas, a gente já fala do amor incondicional. Então, amor sem condicionamentos. E aí, a pergunta para esse mês é: você se ama incondicionalmente? Você tem acesso a esse amor de mãe para com você mesmo? E aí, independente de uma mulher ter filhos ou não, ela pode acessar esse amor incondicional. Porque essa fase fala do amor próprio. E só dá para a gente cuidar da gente mesmo com amor e com carinho, numa uma relação de troca saudável, quando a gente entende o que essa criança interna precisa. Por que que eu estou falando isso? Socialmente, a gente tem uma ideia do que é cuidado, né? Ah, a mãe precisa cuidar da alimentação, do bem-estar, da educação, de qual companhia que o filho vai ter, né, com os amiguinhos. Então, tem uma série de situações sociais que a gente entende como cuidado. Só que cada mãe entende como cuidado do seu filho tendo a relação com ele. Eu posso, né, ler lá na internet e falar, isso daqui serve para cuidado de qualquer criança, mas aí, vendo na minha relação com o meu filho, eu vejo que é diferente de falar, olha, isso não serve para mim. E aí, isso serve também para a relação com o nosso autocuidado. Então, de repente, colocar, fazer uma lista do o que é cuidado? Ah, eu entendo que cuidado é alimentação, exercício físico, cuidar da minha aparência, cuidar do meu intelecto, né? Ir ao dentista é saúde, então é cuidado. Eu tenho cuidado com diversão, preciso ter lazer no meu dia a dia, porque a criança também precisa de ter espaço para ela brincar. E aí é entender todo esse contexto, o que uma pessoa entende como autocuidado. E aí falar, tá bom, então eu vou numerar. Dentro dessa relação, entrou aqui a Natália. Vou só esperar ela se conectar para eu continuar, tá? Oi, Nath, já tá me ouvindo? Acho que tá conectando o áudio. Oi, Nath, você pode liberar o áudio e só me dar um ok para saber se você já tá me ouvindo? Oi, boa noite, Meire. Boa noite, Aline. Tudo bom? Oi. Tudo. Minha mãe não está aqui presente com a gente. Sou Ah, eu que estou na tela, tá bom? tá bom. Desculpa, Aline. Tô te ouvindo sim. Eu tô Imagina. com dificuldade Então, aqui de tirar o áudio. bom, eu já iniciei aqui e eu estou explicando sobre a necessidade de comunicação entre mãe e filho, e filha, né, em filha interna, para poder entender qual tipo de autocuidado que a gente precisa. Então, por exemplo, vou voltar aqui um pouquinho. Quando a criança nasce, a mãe entende que o filho precisa de alguns cuidados, de uma forma generalista e baseado naquilo que o social traz de autocuidado. Só que quando a criança vai crescendo e aprendendo a se comunicar, a criança informa qual que é o cuidado que ela precisa, o que está doendo, onde que está frustrada, né? Qual tipo de brinquedo que ela quer brincar. E aí a mãe se relacionando com essa criança, ela consegue compreender qual que é o melhor cuidado a partir do ponto de vista da criança. Então, por isso que é importante para a mulher entender qual que é a energia da criança interna, o que a criança interna dela precisa, para que ela consiga alcançar
essa criança, né, alcançar o desejo dessa criança, olhando para a mãe interna. Então, por exemplo, eu só vou ser uma boa mãe interna quando eu compreender o que a minha criança interna precisa. E aí chegou no ponto que eu estava falando, né, quando você entrou. A gente tem ideia de cuidado de forma generalista, porque é baseado no que a sociedade conta pra gente que é o ideal de cuidado. Então, a alimentação, vestimenta, cuidar do ambiente, né, da saúde de uma forma geral, através de exercício físico, ida ao médico. E aí, cuidar também das relações, né? De falar com quem que eu ando, que tipo de filme eu vejo. Para uma criança, tem uma classificação, né? De idade que ela pode ver um filme. Mas isso na energia, sendo adulto, é olhar e falar: esse filme me desestabiliza emocionalmente? Então, por exemplo, filmes de terror, filmes de ação, tem pessoas que se envolvem tanto ali no filme que ela começa a despertar raiva, despertar ansiedade. E vendo muitas vezes o mesmo tipo de filme, ela se desestabiliza. Então, o que que ela está consumindo? Qual tipo de música consome? Qual tipo de informação que consome? Então, isso é olhar para a criança. O que que a criança está vendo? O que que ela está consumindo de desenho, de filme? A mulher também precisa olhar para isso internamente, né? Se a criança está indo bem na escola, então isso significa que a gente precisa identificar se a gente está trabalhando o nosso intelecto e também o nosso prazer, o nosso lazer. Como que está essa área da nossa vida? Então, a criança também precisa de espaço para ter lazer. E aí, o mais importante dessa fase, e eu não sei vocês, mas com grande parte das mulheres que eu tenho conversado, que eu tenho interagido, não tem tempo para descanso. A gente vai falar muito mais disso no momento da anciã. Mas eu já gostaria de entrar um pouquinho nesse tema, porque a mãe e o pai, eu vou falar mais aqui de mãe, mas não é porque a gente está trabalhando essa fase na jornada. Mas a responsabilidade é de mãe e de pai, né? De olhar para essa criança e falar, a agenda dela está toda comprometida. Quando que ela vai ter o tempo de descanso, de soneca, né? Então, a gente também internamente precisa olhar e falar: estou cansada? Preciso de tempo para descansar? E aí é isso, largar tudo. Vocês já viram aquelas crianças que dormem em qualquer lugar, tá incomodado, tá irritada, fala, é sono. E aí chega no carro, dá aquele soninho, capota. A gente também precisa disso. Só que quando vai chegando a maturidade, a gente consegue perceber que o nosso corpo aguenta ficar o dia inteiro, né, ativo e só dorme à noite. Mas também é saudável a gente ter soneca de meia hora durante o dia. Então, olhar para isso, e aí, como eu comentei, faça uma lista do que você enxerga como autocuidado e qual que é ali a pontuação que você está em relação a cada coisa. Depois eu posso passar uma lista que eu já fiz para mim, que eu acho que de repente pode servir de base, né? E pontuar o que eu gostaria de melhorar, o que tá bom. E aí, entender que não é porque uma parte do cuidado não tá bom, que você não é uma boa mãe para com você mesmo, né? Então, por exemplo, a minha alimentação está péssima. Então, eu não sou uma boa mãe porque eu não cuido da minha saúde, não cuido do meu bem-estar, né? Uma coisa vai levando a outra, então eu não durmo bem. Só que assim, não dá para ser a mãe perfeita que a sociedade pinta pra gente, que tem que ser o tempo inteiro, porque isso é cansativo. E ser perfeito demanda uma energia muito grande, né? E aí, se não somos perfeitas, se não alcançamos essa ideia de perfeição, vem a responsabilidade ou vem até a culpa, né? E de ficar se autoflagelando. Só que é entender, de falar, não, eu tô cuidando sim do meu lazer e tô cuidando sim do meu intelecto, trabalho para me manter, então o sustento está rolando legal para minha família interna. Então é entender que sim, é uma boa mãe, pode não estar 100% em todas as partes, mas pode ser que amanhã o lazer fique no número 2,
e alimentação no número 5, depois isso vai balanceando. Só que o ideal é estar em equilíbrio. E aí, uma vez que em uma fase não tá legal, de falar, olha, eu realmente preciso olhar para isso, aí que é o momento de lançar a mão, de ir olhar para aquela situação e deixar em stand-by algumas outras atividades. E aí, por isso que em um mês a gente trabalha qual a energia da criança, o que a criança está dizendo para a gente possa se comunicar com ela da forma mais devida, né? E aí, essa é a fase que a gente pede colo. Quando a gente pensa na energia da mãe, de uma forma generalista, tá? Porque cada uma tem a sua experiência com a sua própria mãe, e eu acredito que nesse grupo tenha outras mulheres que já são mães e trabalham de uma forma diferente com seus filhos. Mas pensando aqui de uma forma generalista, quando a gente fala de mãe, a primeira palavra que vem é o amor, é o colo, o cuidado, a nutrição. E aí a gente olha dessa forma, como que nós somos mães de nós mesmos? Como que tá essa nutrição? A gente se dá colo? Ou somos uma mãe num polo negativo de falar, não, eu me culpo, eu me cobro, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, eu tenho que ser uma filha perfeita, e aí pedir a perfeição, né, em diversas áreas da nossa vida. Isso é uma mãe num polo negativo, é uma mãe centralizadora, que cobra muito e controladora. O ideal é realmente trabalhar essa questão do equilíbrio. E aí, Natália, que eu já até passei para a Marta, a pergunta desse mês, a reflexão desse mês é: eu me amo de forma incondicional? Ou eu tenho condicionamentos nesse amor? Uma vez que a gente compreende que eu só vou ser feliz quando eu tiver com tudo certo, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um namorado ou namorada, quando eu tiver algo, quando eu alcançar esse objetivo que eu vou ser feliz, isso é uma falta de amor incondicional. Então, a gente vai seguir com essa pergunta durante esse mês, e eu vou falar depois sobre os cristais que dá para utilizar, sobre as ervas e as receitas. E por que eu gostaria de falar melhor, né, sobre esse processo de cuidado antes das receitas? Porque o importante é saber o que de fato você precisa curar para depois procurar uma receita, né? E aí, assim, nós vamos trabalhar o cristal, quartzo rosa. Eu vou explicar melhor depois, mas não só para o quartzo, mas também para as ervas, é de identificar. Ah, eu preciso curar o amor. Mas dentro desse amor, não só com a relação com outras pessoas, mas com você mesmo, é pensar no que no amor eu preciso curar? É a confiança? Né, de pensar, eu tenho segurança de mim mesmo, eu tenho um amor próprio, eu confio no meu trabalho. Ah, se é confiança, a gente vai trabalhar com outro cristal, que é o olho de tigre, que ele traz esse poder pessoal. Ah, eu acho que é na comunicação. Eu não me comunico bem comigo mesmo porque eu sempre fico com os pensamentos negativos. E isso mina a minha autoconfiança, isso mina o meu bem-estar no dia a dia. Então, nós vamos entrar com 2 cristais. O quartzo azul para comunicação, que é uma comunicação interna e também externa, e também outros cristais como água marinha, que trabalha a fluidez, para que deixar que esses pensamentos sejam fluidos e não atrapalhe mais. E aí que entra essa interação com vocês. Do que vocês buscam cura? E aí vocês vão me pontuando e a gente vai trabalhando cada caso um cristal diferente, tá bom? E a gente vai trabalhando com as receitas diferenciadas. Bom, eu vou começar aqui a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me informem, tá bom? E no final eu falo sobre a lua, a nossa relação com a lua e como que a gente pode trabalhar os rituais dentro das luas, tá? Deixa eu ver aqui, para eu compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos lá. Vocês estão vendo direitinho? Pode dar um ok. Sim. Ah, então tá.
Bom, então, terceiro encontro da ginecologia natural, fase da mãe. Então, a fase da mãe, ela fala sobre libido de vida. Uma vez que a fase da menina é a pré-ovulatória, a fase da mãe é ovulatória. Então, a mulher, ela está madura para fertilizar. Então, ela está no momento fértil, o óvulo saiu, né? Ele já está maduro para encontrar as informações do exterior, que é o sêmen, falando de forma biológica. Mas para projetos, para energia de vida, para a fase da mãe no geral, é quando nós mulheres estamos despertas para a energia do externo. Então, é o momento que a gente está mais acolhedora, que nós estamos despertas, mais sensíveis para o ouvido, né? Para a escuta das pessoas. Então, de repente, se você precisa ter uma conversa séria com uma pessoa, uma conversa de algum projeto que vocês querem lançar, a melhor fase é a fase da mãe, porque nós estamos energeticamente, os hormônios, todo o nosso corpo trabalha para acolher as informações do externo. Então, como que isso funciona? A mulher, biologicamente, ela começa a trabalhar para fecundar. Então, o corpo dela está diferente, ela é quando nós sentimos o nosso seio mais rígido, a silhueta um pouco mais ajustada, a pele bonita, o cabelo brilhoso, e aí sentimos libido, né? Vontade de sair na rua, conhecer gente nova e acasalar. Essa é a verdade, porque nós sentimos mais esse desejo sexual. E o desejo sexual não é só de sexo em si, mas de interagir com o meio externo. E por isso que a gente está mais suscetível para conversas mais densas, porque nós temos um olhar mais acolhedor para aquela informação. Então é um jogo, né? É a dança do acasalamento. Eu me exponho e eu recebo. Eu estou aberta para o externo e o externo vem até mim. Então é um processo que não é só, né, para encontrar um parceiro, uma parceira, mas também é um processo de dança do acasalamento com uma mãe, com um filho, com um colega do trabalho, onde a gente pode desenvolver projetos, desenvolver relações. Então é todo esse jogo, mas também o jogo da sensualidade. Então, para as mulheres que têm uma dificuldade maior de lidar com essa energia, é importante de ver o porquê que essa fase da mãe está estagnada. De repente, mulheres que não estão se sentindo sensual e que nunca se sentiram, precisam entender a fase da adolescência. Como que ela se colocou no mundo, como que ela entendeu a sexualidade dela e como que ela maturou isso. A fase da mãe vai ser uma fase mais acolhedora, de olhar para a filha adolescente interna, e de falar, filha, qual foi a sua dificuldade? E qual que é o ajuste que a gente precisa fazer? Porque uma vez na energia da menina, a gente vai entender qual que é a nossa necessidade. Mas quem vai auxiliar nesse processo é a fase da mãe, que é a fase que dá o suporte, né? Que dá a nutrição para essa menina interna, ok? E aí aqui a gente coloca libido pela vida, fertilidade, acolhimento, nutrição. A nutrição também acontece porque a mãe é a que dá o alimento, né? Ela amamenta. E aí ela sai do peito para dar ali o alimento na boca da criança. E depois a criança vai tendo autonomia para se alimentar sozinha. Só que por muito tempo ainda, mesmo que a criança se alimente sozinha, quem faz o alimento é a mãe. E aí que tem esse lance, né? A mãe ainda fica por muito tempo sendo responsável por aquela criança, mesmo que ela vá já adquirindo uma certa autonomia, tá? E aí vale lembrar, eu estou falando aqui da energia da mãe de uma forma generalista, porque cada mulher tem a sua história, e é nessa fase que a gente precisa entender como que foi a relação com a nossa mãe. Porque muitas questões internas que a gente leva para a vida é porque a gente aprendeu na relação que a gente teve com a nossa mãe. Então, de repente, se não tivemos uma mãe que não nutriu aquela criança de forma adequada, a tendência é de vir com esse déficit para a vida adulta. E se não tiver um apoio de terapia, de uma boa análise crítica, de autoconhecimento, a mulher ainda vai carregar isso por muito tempo,
até na velhice, e então toda a fase. E por isso que é importante fazer essa avaliação com a mãe externa e com a mãe interna. O que você gostaria de levar da sua relação com a sua mãe, as lições que você teve com ela e qual a relação que você traz, né, com a sua mãe interna, tá? Bom, aí falamos do amor incondicional, realmente o amor sem condicionamentos. Desculpa pelo barulho, gente. Bom, e paciência com o tempo natural da vida. Por que paciência com o tempo natural da vida? A gente entende que a mãe acompanha a necessidade de cada criança e cada fase traz uma necessidade. Cada fase traz uma descoberta, tanto para a criança quanto para a mãe. A mãe vai se descobrindo ao longo do tempo. E isso não funciona de forma diferente conosco. Hoje temos uma necessidade. Amanhã ou no próximo mês a gente vai falar, identifiquei outra necessidade que a minha criança interna tem ou outra necessidade que a minha mãe interna precisa ajustar. E isso vai acontecendo ao longo da vida. A mãe compreende quando a criança quer tudo rápido e ela quer ser independente, ela quer fazer as coisas do jeito dela e no tempo dela, a mãe olha e fala, calma, né? Cada coisa ao seu tempo. Só que, assim, eu não sei se Marta ou Natália têm filhos, mas eu acredito que outras mulheres no grupo tenham. E vai falar, mas eu sou uma mãe que eu quero andar mais rápido com as coisas, eu quero que meu filho tenha uma independência mais rápido. Ou tem mãe que não quer ver o filho independente. Isso é uma necessidade de se trabalhar, de entender que tem um ciclo natural da vida. Assim como o sol nasce 6 horas da tarde, ele alcança o ápice ao meio-dia. Ele nasce 6 horas da manhã, alcança o ápice ao meio-dia e vai minguando 6 horas da tarde, ele se põe. Isso é um ciclo que não tem como adiantar. Isso é uma questão natural que não tem como controlar. E a vida a gente também não controla. O crescimento do filho a gente não controla. E aí, pensando de forma interna, o que eu consigo controlar do meu crescimento? O suporte que a gente precisa dar para a nossa criança interna, e aí o autoconhecimento, o amadurecimento vai acontecendo de forma orgânica. E por isso que vem essa paciência. Então, muitas vezes, dentro do processo de terapias, entrou aqui uma outra pessoa. Então, dentro do processo de terapias, muitas vezes a gente fala, eu não acredito que ainda não saí disso. Eu já entendi, eu já compreendi, mas eu não consigo fazer diferente. É aquela criança tentando se alimentar e ela vai precisar ter uma prática daquilo. E a mãe vendo que ela precisa, ela ainda vai fazer bagunça, ela ainda vai sujar a roupa. Mas ela vai alcançar o tempo dela até que ela consiga se alimentar sozinha, até que ela consiga fazer a atividade sozinha. E a gente não funciona de forma diferente, né? A gente quer aprender uma nova língua, vai ter um tempo de maturação para poder ficar bom mesmo naquilo. E é a mãe interna que tem essa paciência de falar, vamos continuar, vamos nutrir, vamos dar corpo para isso, não vá desistir, que você consegue, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu mexi para a Dani entrar, pronto, é isso. Representação na vida adulta é a disposição para a vida social e promoção de bem-estar. Então, como a mulher ela está disposta, ela quer sair mais, quer tá no convívio social, é o bom momento para a gente identificar que a gente precisa de lazer com outras pessoas. Enquanto que a energia da menina ela brinca sozinha, a da mãe ela brinca com todo mundo junto. E aí, quando ela vai para a anciã, ela começa a minguar de ficar mais no tempo dela e entrar no mundo mesmo da psique, do inconsciente, né? Então, essa energia, ela não está muito no inconsciente, ela está mais para o consciente e de verbalizar, de fazer encontros com os amigos, encontros familiares, porque o nosso corpo, ele tem mais energia para isso. Então, a gente aguenta mais barulho, aguenta mais luminosidade, a gente busca por isso, né?
porque está totalmente ligado com a fase da ovulação, onde todos os hormônios estão em alta, tá? E aí tem a atração, como eu disse para vocês, a dança do acasalamento não só para a relação amorosa, mas a mulher, como ela está mais atraente, ela atrai outras energias. E por isso que é importante ficar também atento com quem vocês nutrem a relação. E aí, essa energia da mãe também precisa estar voltada para com quem você se relaciona, como você está atraindo a atenção. Você pode atrair a atenção de amigos que não são bacanas, pessoas que só querem reclamar. E aí também é importante vocês identificarem qual tipo de pessoas que vocês se atraem, né? E aí, uma vez que olha e fala, então tá bom. Outras mulheres também vão estar lá no processo de acasalamento delas, de chamar a atenção e falar com quem que vocês fazem conexão, né? Uma coisa que eu gosto muito de comentar é falar da energia das pessoas, de falar, nossa, essa pessoa tem uma energia ruim. Nossa, eu encontrei essa pessoa, eu saí esgotada. O quanto vocês também, vocês e falando também por mim, né? O quanto a gente também suga as outras pessoas. Porque tem momento que a gente tá baixo astral e aí conversando com outra pessoa a gente sai super bem. E aí a pessoa não conta pra gente, mas ela sai um pouco a energia um pouco mais baixa. Então, por isso que é importante a gente ficar atento não só à energia das pessoas, mas também à nossa energia. Porque uma vez que a gente está mais voltado para o social, qual é a energia que a gente está levando para o social, tá? Bom, aí aqui o acolhimento, então essa disponibilidade para escuta. Então, pessoas podem te procurar nesse momento e você está mais aberta para conversas mais densas, dar colo para alguém, tá? E aí, internamente, novamente, você se dá colo. E aí eu pergunto, quando foi a última vez que vocês pediram colo para alguém? De deitar mesmo, assim, não é falar, eu quero um ombro amigo, né? Uma escuta amiga. É de deitar no colo de uma pessoa, seja de uma amiga, de um pai, da mãe, da avó, e deitar lá e falar, olha, eu só quero carinho agora. Porque muitas vezes a gente passa por situações, né, que a gente fica mal e a gente precisa de colo e de atenção, e é pensar realmente na criança, sabe? Que senta quando ela cai e ela começa a chorar e aí a mãe coloca no colo, passa a mão na cabeça e fala, ai, não foi nada. Daqui a pouco a mãe se cala e só fica ali, ó, passando a mão na cabeça da criança e ali no colinho, e a criança tá lá. É isso. Quando que foi a última vez que a gente deitou no colo de alguém, fechou o olho e só curtiu o colinho? E quando foi a última vez que a gente fez isso com a gente mesmo? Isso é importante pensar, né? É esse colo, é esse acolhimento, essa nutrição que precisamos dar para a nossa criança interna. Bom, como a mulher fica nessa energia da mãe, ela se conecta mais com o planeta Terra. Porque o planeta Terra é a nossa mãe, né? Mãe Gaia. Onde nos dá alimento, nos acolhe, nos dá abrigo, nos dá diversão, traz os perigos também, mas também nos dá a possibilidade de fugir desses perigos, né? De encontrar uma caverna para se esconder, de se embrenhar no mato. Então, a Mãe Terra faz parte da gente e é nesse momento que a gente se conecta mais. Porque a gente consegue olhar e falar, eu alimento um ser, seja um filho, um animal, mas também a gente mesmo. Eu cuido desse ser, eu me cuido. Então, essa é a conexão direta com a energia da Terra, ok? E força para defender a prole. Então, acredito também que você já tenha escutado que, ai, virei mãe, virei bicho. Ou de ver os animais atacarem, uma mãe atacar, porque de repente ali na toca dela, ela está defendendo os filhos que estão ali próximos dela. As fêmeas, né, os animais, as fêmeas fazem isso na natureza e com a gente não funciona da mesma forma. E aí, o que é legal pensar é o quanto você defende o seu território, o quanto você se cuida e defende o seu espaço. E aí o quanto eu falo não
né, para poder defender o meu território. Então, o quanto eu falo sim querendo dizer não. O quanto as pessoas, de repente, abusam da sua disponibilidade, quantas pessoas abusam da sua escuta ativa, né? Quantas pessoas abusam do seu colo, da sua energia. E aí a mãe interna entra para defender o território dela, o espaço dela e defender a criança dela interior. Porque quando a gente fala de uma criança ferida, é a mãe que defende. Então, muitas pessoas, né, de repente passam bullying durante a infância, durante a adolescência, e elas acabam aceitando relacionamentos tóxicos quando estão adultas. É a mulher adulta, é a mãe de si mesmo que vai defender e falar: aqui não. Esse relacionamento não vai mais acontecer, e eu estou falando de relacionamento no geral. Porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, grande parte das pessoas imaginam que é um relacionamento com um companheiro, mas não é só isso. Relação tóxica de amigos, relação tóxica de pai e mãe, relação tóxica de irmãos e outros familiares, com chefe. Então é importante entender quais são as frustrações enquanto criança, mas entender que somos mulheres adultas e autônomas que precisam se defender. Então é preciso que mulher ganhe voz, né? E é a mãe feroz que defende esse espaço. Tem muitas pessoas que não conseguem falar aquilo que sente e outras tantas que não conseguem falar de uma forma amorosa. Então usa a agressividade para defender o território e fica taxada como a louca, que, né, que é mimimi. Então, assim, encontrar o equilíbrio é o ideal e é essa fase. Porque como é a fase do acolhimento, ela vai ouvir, acolher, entender e falar, olha, por que será que essa pessoa faz isso comigo? Mas também vai falar, olha, não é porque isso acontece com você que você vai fazer isso comigo, né? Então é esse equilíbrio, é essa maturidade. E aí é pensar mesmo, assim, na energia de uma mãe conversando com uma criança. A criança chega e fala, ai mãe, eu sofri bullying. Como que seria a sua atitude com esse filho que sofre bullying? Com essa criança interna que sofre bullying? É essa conversa interna que precisa ter. Eu estou sofrendo por conta disso. Tá, mas o que a gente vai fazer para resolver essa situação? É essa troca de energia, tá? E aí, falando de luz, da energia da mãe. Temos a mantenedora, a mãe que mantém o ambiente organizado, mantém uma alimentação nutritiva, mantém os estudos em dia, né? Mantém a casa organizada para que a criança possa se desenvolver de forma saudável. E então, o que é manter a casa, né, segura? É acolher, é compreender o que essa criança precisa, o que ela está demonstrando, para poder falar, então é disso que você precisa, então é isso que nós vamos fazer, né? Então, é todo esse processo que traz essa segurança, tá? Bom, a sombra. Temos dois polos. Temos a mãe boazinha demais, que fala, ai não, filhinho, não vai estudar hoje não, porque hoje está muito frio. Ai não, meu filho não faz isso. O meu filho é o queridinho, imagina que ele bate no amiguinho na escola. Então é a mãe que não quer ver aquilo que aquela criança faz. Então é a mãe que fala, não saia do meu ninho, que aqui é aconchegante, que você não precisa sair. Então é uma criança que não se desenvolve, que não cria autonomia. E no outro ponto, nós temos uma mãe controladora e uma mãe narcisista, que tudo ela não olha pelo filho, ela olha por ela. Porque eu preciso, porque eu faço e, né, assim, você, filho, precisa fazer por mim. Então, ambas as mães não deixam a criança desenvolver. E aí, como que é a mulher que traz isso para ela? Tem a mulher que não se desenvolve porque ela não quer sair do ninho, ela quer o lugar aconchegante e não sai
aquele conforto, desconforto, que então é sair da zona de desconforto, né? E falar, eu vou alcançar novos horizontes, vou alçar novos voos, né? Voos mais altos. Então é a mulher que não tem segurança para voar. E aí, uma vez pode ser que a educação que ela teve fez com que ela pensasse dessa forma. Mas uma vez com autonomia, entendendo que é uma mulher já, né, amadurecida, ela também precisa falar, ó, meu filho, minha filha, sai aqui do ninho, sai desse aconchego aqui que você precisa alçar voos maiores. E tem aquela mãe que é a controladora. Então, o que é uma mãe controladora interna? É aquela que fala, tudo eu faço, deixa aqui se eu faço. E aí, nas relações com as outras pessoas, de falar, eu cuido de você, e aí não tem essa troca, porque a mãe também precisa ser cuidada. A mãe precisa ser vista. E aí, não ficar numa forma narcisista. Eu faço, eu sou. A mãe narcisista, ela não olha para a criança. E eu costumo associar com aquelas mulheres que querem ser sedutoras o tempo inteiro e ela tem pavor de usar rosa, por exemplo. Fala, eu não vou usar rosa porque rosa é de menininha, eu não gosto de ser mulher menininha. Tem pavor dessas mulheres menininhas e assim, a mulher sedutora é o jeito dela, mas o quanto que ela dá espaço para a criança dela trabalhar de uma forma mais leve, com mais doçura, porque muitas mulheres sedutoras, elas estão totalmente no eu preciso ser vista. E aí ela não olha para essa criança interior, tá? E aí fazendo as associações. Fase do ciclo é a fase ovulatória. A estação do ano é o verão, né? Onde está todo mundo disposto para a vida. Onde a lua cheia antigamente, as mulheres, né, na verdade todos os seres, eles se relacionavam muito mais com a lua porque não tinha eletricidade. Então era possível identificar o movimento tanto do comportamento humano quanto o comportamento do animal na natureza. Então, uma vez que lá na lua nova a terra está escura, aquela porção de terra está escura, porque não tem luz, os bichos ficam na toca, a não ser os animais que são noturnos, né? Que aí eles têm uma visão adaptada. E aí, como a lua cheia vem e traz luz para a terra, os animais saem da toca, eles conseguem se relacionar e acasalar. E com a mulher e com o homem não era diferente. Então a mulher compreendia que era possível ter uma vida mais ativa noturna, porque a nossa visão ela não é adaptada para a vida noturna. Então, como a luz trazia, né, esse benefício, a mulher também sobressaía. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor no final, quando a gente falar das associações com a fase da lua, tá? Fase sexual, então é a sedução e a fertilidade. As palavras fertilidade e nutrição. E aí, na mitologia, a Gaia, Maria, Maria Mãe de Jesus, Pachamama, Lakshmi, Deméter, Ísis, Oxum, Iemanjá, Amaterasu e Afrodite. Afrodite, geralmente as mulheres associam com... As mulheres não, né? A mitologia traz muito isso da associação com a sedução. Só que Afrodite também era mãe. Ela, dentro da história dela, ela teve diversos filhos. Ela não era mãe como Atena, né? A Atena, aliás, como era mais voltada para o casamento e para a família. A Afrodite é voltada para os filhos, sim, mas ela também se integra com a energia dela de mulher, tá? E aí, com a porção dela de mulher e com a porção dela fértil, com a porção sedutora, ela não deixa de ser mãe, mas ela também integra esse papel, né? O que muitas mães não fazem, por diversas questões sociais, de ser realmente, elas encarnam o papel de mãe e dificilmente saem desse papel e falam, é possível ter vida lá fora. Então, é todo um processo, né, de adaptação, tanto da mulher quanto da nossa sociedade, de aceitar isso.
Vamos lá. A erva que a gente vai utilizar nessa fase é a malva. Eu trouxe aqui para vocês, mas dificilmente vocês vão conseguir ver, né? Eu não sei se vocês chegaram a adquirir essa erva. Ela, acho que fica ruim para poder pegar. E vocês não vão conseguir ver aí, mas se vocês já tiverem em casa, vocês vão ver que ela é felpudinha, como se ela fosse parecida com camurça. E aí eu gosto de pensar que a malva, assim, já ela tem realmente essa energia da mãe, mas ela faz super sentido por ser camurça, por ser esse gostosinho, esse veludo, sabe? De colinho. Sabe quando a criança tem aquela necessidade de ter um paninho? Eu sinto que a malva traz isso. Esse aconchego, esse... Dentro da psicologia a gente fala que o paninho é o objeto transicional, né? E aí a malva me vem muito isso, porque só de pegar nela eu acho já gostoso. E aí a energia da malva é totalmente a energia de mãe, aquela erva que dá colo. Então a força da mãe, o poder curativo, a amorosidade, clareza, ela trabalha também a fertilidade, acolhimento e plenitude, tem propriedades anti-inflamatórias, emoliente e laxante. Ela melhora a força sexual, porque ela tanto dá o colo, então quando a mulher ela tá com o colo e se sente mais segura, ela tem um poder pessoal maior, tá bom? Bom, cristal é o quartzo rosa, então trouxe aqui alguns para vocês darem uma olhada. Tem o bruto, a forma rolada e aqui também o Ione Egg. Eu comentei com vocês que eu ia passar a informação de Ione Egg, só que eu vou passar no próximo encontro, porque é o encontro que eu vou falar sobre receitas e sobre o processo de autocuidado. Aí vocês podem perceber que lá na apostila eu já citei um pouco sobre Ione Egg, mas aí eu volto aqui para poder falar as informações mais efetivas, tá? E aí, Dani, eu não sei se você já estava aqui quando eu falei que quando a gente for falar dos cristais, a gente vai trabalhar com quartzo rosa nesse momento, mas que a pessoa ela vai ter, aqui as mulheres, né, do grupo vão me falar, olha, dentro do amor eu tenho de repente dificuldade com o poder pessoal, então no amor próprio eu não sinto segurança, seja para um trabalho, seja para me relacionar, e aí a gente vai entender um pouco melhor. Poder pessoal que precisa para me sentir mais com amor próprio, trabalhar isso em relação, aí eu falo, então vamos trabalhar com olho de tigre. Eu sinto muito amor, mas eu tenho um pensamento negativo e isso me mina. Pensamento negativo é uma comunicação interna, então a gente vai trabalhar com quartzo azul, que é comunicação, e água marinha, que é fluidez. Então, cada pessoa vai pensar a respeito de qual situação que quer trazer cura para esse amor próprio, ou não cura de falar, eu preciso curar, mas de repente eu quero potencializar. E aí a gente entra com os cristais diferentes, tá? Mas falando especificamente do quartzo rosa, ele trabalha esse amor incondicional, a compaixão, o poder do perdão e a manutenção da autoestima e do alto valor. Um cuidado que a gente tem que ter é que o quartzo rosa, ele usado por muito tempo, ele traz melancolia. Porque uma vez estando amorosa com você e amorosa com a sociedade, a gente começa a se sentir penalizado, né? Uma vez com uma escuta acolhedora, a gente começa a entrar no problema da pessoa e se sentir melancólica, de vivenciar aquilo com ela, porque o amor é tão grande de querer vivenciar isso e não consegue sair dessa situação. A mesma coisa acontece com o nosso amor. Eu tô me amando tanto, mas olha essa situação aqui e fica perdido e não consegue sair, se sobressair dessa melancolia. Então, o quartzo rosa é para ser usado com parcimônia e o ideal é que seja usado com outros cristais também, para ter essa saída, né? Essa ajuda de sair dessa situação. Tudo bem? Bom, o elemento, ele é o fogo, que traz a combustão, a impulsividade, a iniciativa, o entusiasmo e a expressividade. Ele é colérico e fervoroso. Então, é o ideal usar esse elemento fogo para essa fase, naquela fase do projeto. Quando eu falo projeto, pode ser um projeto pessoal, um projeto profissional.
Quando vocês identificam que querem mudar alguma coisa, já é um projeto. E aí, uma vez que a energia da criança traz a força para colocar as primeiras, né, as primeiras atividades em ação, é a mãe que nutre. É a mãe que fala, olha, eu tô quase desistindo aqui desse projeto que eu já tô ficando sem paciência que ele não tá andando. É a mãe que fala, cuidado, vamos olhar para isso e mantém. Vai que com a prática vai ficando melhor, né? E aí, falando do yoga especificamente, quando tem aquela prática, né, o asana, que a gente fala, nossa, eu não vou dar conta disso. Ah, eu não gosto de fazer essa postura específica eu não gosto. É a mãe que vem e fala, combustão, vai lá, toma impulso, faz, iniciativa, mas não é a iniciativa da criança que vai, eu vou lá fazer essa postura e vai ser muito legal. Não, é de falar, toma iniciativa que você vai conseguir. Então é a mãe que mantém isso, tá? E aí o colérico e fervoroso é porque tá ali, quando a gente coloca, mesmo que seja um processo passivo, uma escuta acolhedora, ela também é ativa. Então, é essa troca. É o fogo também que trabalha a fertilidade, que trabalha o poder de sedução. E aí, mais uma vez, gente, eu gosto muito de frisar nisso. A sedução não é só para o ato sexual. A sedução é quando você vai para um poder de negociação. Então, precisa trabalhar uma negociação com o cliente interno ou externo na empresa onde vocês trabalham, né, com qualquer tipo de trabalho que vocês tenham. O poder de negociação, né, dentro da família, vai comprar algo. Esse é um jogo de sedução. Não é uma manipulação para algo ruim, tá? Mas é uma manipulação porque tudo, né, a gente manipula o tempo inteiro. A gente manipula uma comida, a gente manipula uma situação e não ficar só preso na parte de manipulação como algo ruim, mas é estar aberta para esse poder de sedução. Então, uma vez que você está mais voltado para o social, você vai atrair coisas, atrair situações e vai trabalhar com ela de uma forma sedutora, tá? Então, não é colocar um decote e sair na rua, mas é entender como você seduz um cliente, como você seduz o seu chefe, de repente, para uma promoção. E aí eu vou seduzir que eu vou lá passar um batom, jogar o cabelo e falar, chefe, preciso de uma promoção. Não. É de falar, olha, são essas as situações, eu desenvolvi essa e essa atividade e agora eu entendo que eu preciso de uma promoção. Isso é um processo de negociação e isso é uma sedução para que você aumente o cargo, aumente o salário. Então, é todo esse jogo, tá? E aí as qualidades positivas são pessoas vigorosas, que aumentam o entusiasmo, que aumenta a coragem, determinação, criatividade, ousadia, esforço e persistência, tá? Qualidades negativas, uma pessoa irritadiça, impulsivo, que quer destruir tudo, apaixonado, insensato, ciumento, voraz, vingativo, violento, raivoso, intempestivo e suscetível às discussões. Então, geralmente essas qualidades negativas vêm para uma mãe que está em desequilíbrio. Uma mãe que não consegue negociar com a criança interna, e a mãe que está tão cansada que não consegue nem negociar nada, não consegue nem falar nada. Tem aquela mãe boazinha que fala, tudo pode, e aquela mãe que fala, nada pode. Então, são essas qualidades que a gente pode trabalhar também internamente. Tudo bem? E as reflexões dessa fase. Como essa fase contempla a energia de fertilização do amor e do cuidado, é olhar para o amor incondicional. Como estar o amor com você mesmo? Você tem condicionamentos nesse amor? Eu só vou me achar bonita quando meu corpo estiver diferente? Eu só vou me achar capaz quando eu alcançar determinada posição no meu trabalho? Quando eu aprender uma nova atividade? Eu só vou ser feliz quando eu alcançar tudo isso? Né? E o quanto você, enquanto mulher, se deixa fertilizar. O quanto você está disposta para o social e está disposta para as relações.
Olha, identifiquei que não estou aberta para as relações no momento. Por quê? Ah, por conta disso, disso, disso. Tudo bem. Então, se for coisas sensatas, vai dar o tempo de descanso e vai falar, ok, então vou no meu tempo. Agora, uma vez que identifica de falar realmente, eu estou travada para as relações, porque eu tenho uma amargura, porque eu tenho um trauma, aí é essa mãe olhando para esse trauma e se cuidando e se curando. E aí, novamente, olhar para o ciclo natural da coisa e falar, tudo bem, nesse momento eu não estou aberta para o externo, mas caminho para. Porque uma vez que a mulher se fecha, ela trava diversas questões na vida dela, tem o desequilíbrio hormonal, tem as patologias, e aí uma série de coisas acontecem, uma série de patologias, de questões emocionais, que a gente sabe que de uma forma sistema, de uma forma holística, impede um desenvolvimento emocional, espiritual, físico, tá bom? Bom, são essas as ideias que eu quis trazer hoje para vocês. E aí, pensando, pessoal, no... Deixa eu tirar aqui. Não, tá certo. Pensando em projetos ou rituais. Por que que a gente associa com a imagem da lua? Eu já coloquei para vocês na apostila, cada fase traz a sua associação. Então, a crescente, ela trabalha a energia da menina, a lua cheia com a energia da mãe, a minguante com a energia da anciã e a lua nova, morte e renascimento. Então, como que funcionava antigamente? Como não tinha luz no planeta Terra, a gente se baseava pelo Sol, e a luz que eu digo não tinha eletricidade. Então, antigamente, os seres, né, se baseavam pela luz do Sol e da Lua. E a mulher, especificamente, ela tinha associação da menstruação com a Lua. Por quê? Ela identificava que no momento de lua cheia, todas estavam alvoroçadas e os homens também, e eles copulavam nessa época. E aí, conforme a lua ia ficando minguante e a lua nova, elas percebiam que ou elas davam continuidade, né, numa gestação, ou elas menstruavam quando não tinha luz no céu. Então, tem estudos, nada ainda comprovado, de que a lua tem interferência no nosso corpo de forma biológica, física, né? Então, o que já é cientificamente comprovado é que a lua tem relação com as marés e com as seivas das plantas. Então, é possível observar que quando a lua está nova, a seiva da planta ela fica mais focalizada na raiz. Tem alguns lugares que tem um aumento de maré, mas especificamente nas plantas, a seiva está focalizada nas raízes. Conforme a lua vai crescendo, a seiva vai subindo e vai ficando mais próxima ali no meio, no tronco da árvore. Quando está na lua cheia, a seiva fica na copa e aí novamente ela vai minguando, então ela vai descendo pro tronco quando está na lua minguante e na lua nova novamente para lá. Então é um ciclo de subir e descer. E isso tem relação com a meditação que minha mãe tem passado para vocês. Eu acredito que vocês já tenham visto na meditação, ela falando, desce, né, a raiz para o útero da terra e expande para cima, para o cosmos. Então, é esse processo de fluidez, de subir e descer que acontece nas plantas e acontece na maré. Só que, como os estudos em humanos estão sendo, na verdade, feitos agora, quando já tem luminosidade no mundo através da luz artificial, fica um pouco complicado de fazer esse estudo, porque antigamente a mulher conseguia perceber esse movimento, porque a gente não tinha luz à noite. Não era tão fácil encontrar, né, a luz à noite. E também teve toda uma modificação da alimentação, modificação através do anticoncepcional. Então, tem várias interferências externas que atrapalham esse estudo. Mas, antigamente, as mulheres também conseguiam perceber que
Elas tinham mais disposição quando a lua estava crescente, aumentava essa atividade, elas se percebiam férteis e via através do muco, que aumentava o muco quando ela estava na lua cheia. Na minguante, ela já conseguia perceber que o corpo minguava e já ficava mais lento, e na lua nova ela menstruava. E aí as famosas tendas vermelhas vinham nessa época, né? Onde as mulheres se uniam dentro da tenda vermelha e trocavam confidências. Então elas conseguiam compreender que a lua nova, ela trabalhava mais o subconsciente e o inconsciente, onde permeia a intuição. E por isso a gente associa o processo de morte e renascimento com a intuição, com o momento mais introspectivo, tá? E com os animais funciona da mesma forma. Uma vez que tem lua cheia, lua crescente para lua cheia, há uma movimentação na natureza. Os animais vão copular, eles têm uma facilidade maior de transitar, né, na Terra, porque tem essa visão mais facilitada. E uma vez que não tem luz, eles ficam na toca. Então, eles também ficam no processo introspectivo, tá? E aí não funciona, e aí funciona da mesma forma para os projetos. Eu não menstruo, eu estou com anticoncepcional e aí de repente minha menstruação também não tá de acordo com a lua. Não necessariamente a nossa menstruação, a gente precisa só seguir a nossa menstruação, mas a gente pode fazer os rituais baseados na lua, tá? E aí aqui eu trouxe aqui uma imagem da internet, eu já copio e colo lá no grupo para vocês darem uma olhada. Aqui é o calendário que a gente tem durante o ano referente à lua. Mas aqui passa a informação super fácil para vocês já baterem o olho e associar. Crescente é a forte energia proativa, a energia da criança. Lua cheia é o momento de se expor, onde os animais se expõem e a gente, enquanto mulher, também, de expor a nossa criação. De repente, se vocês querem montar um novo projeto, colocar as primeiras atividades na lua crescente, na lua cheia é onde divulga. Na lua minguante é entender o que vocês precisam limpar, o que vocês precisam fazer diferente, o que não deu certo que precisa realinhar. E na lua nova é onde vem os insights para uma nova atividade, tá? Então aqui, lua minguante, convite ao recolhimento, e na lua nova é a individualidade e novos projetos. Eu já vou copiar e colar lá para vocês. E o que pode ser feito para ritual? Eu vou passar também, eu já passei lá no Instagram, eu vou... Peraí, deixa eu voltar aqui. Como que eu faço? Não. Vocês estão vendo a minha tela? Agora estamos. A gente estava na Agora sim, apresentação. mas não estava, não. Entendi. A apresentação vocês viram? Sim. E essa tela página não da tava- internet não. Então tá. É. Então é essa imagem aqui que eu vou passar para vocês. Aqui já tem todo o calendário para vocês darem uma olhada até o final do ano, como que vocês podem se organizar. E é o que eu tinha comentado no outro encontro. Eu acabei não passando para vocês a legenda. Aqui no calendário lunar, vocês já podem também associar. Então, por exemplo, agora no dia 2 de setembro, cadê? Dia 2 de setembro é a lua cheia. Vocês podem fazer algum ritual para algum projeto que vocês queiram que ganhe tônus, que ganhe corpo, que nutra, vocês podem fazer nessa fase. Na fase da lua minguante, vocês podem fazer algum ritual de limpeza. Então, os banhos de limpeza são legais para essa data. Limpei, agora eu quero intuir banho de lavanda. Banho de lavanda na lua nova, que ela ajuda nesse processo de acalmar e também de ir para a introspecção. Então, como que funciona? Eu vou passar para vocês no próximo encontro as receitas e vocês podem já alinhar as receitas que a gente vai trabalhar com essas datas. Tudo bem? Aline, posso tirar uma dúvida sobre as fases da Lua? Uhum. Na verdade, eu sempre me questionei, porque a gente olha a data, por exemplo, agora dia 2 de setembro é a Lua cheia, que é o dia forte da Lua cheia, né? Se a gente olhar no céu, é aquele dia que ela tá grandona. Mas a gente considera a Lua cheia do dia 2 até o dia 9,
E aí depois já começa a lua minguante? Ou a gente Sim. considera a lua cheia um pouquinho antes dela, que ela tá quase cheia, e um pouquinho depois, sendo que o dia forte é o dia 2 de setembro? Ótima pergunta. Cada fase leva 7 dias. Então, a lua, ela tecnicamente seriam 28 a 29,5, que coincide com a menstruação, né? Então, assim como a menstruação, assim como os ciclos da vida, tudo é um processo de amadurecimento e volta. Tem um aplicativo também que eu posso mandar para vocês acompanharem. Vai mostrando a porcentagem da lua no céu e a porcentagem dela. Então, por exemplo, vocês vão identificar nesse aplicativo que a lua cheia é dia 2, então ela está 100% visível na Terra. A partir do dia 3, ela já fica 92%, e aí vai perdendo, até a lua nova e fala 0%. Então é um processo. A minguante, quando for minguante, vai estar lua minguante. Aí, quando ela começa a ir mais para a lua nova, fica um quarto minguante. Uhum. Então, tem essas fases. Bom, assim como a menstruação, como por exemplo, a fase folicular é a pré-ovulatória. A fase da ovulação, ela só acontece em um dia. 24 horas o seu óvulo fica lá. Só que aí tem o dia um pouco mais para... São 3 dias antes e os 3 dias depois que eles falam. Tomem cuidado, porque você pode estar fértil. Então, a mesma coisa acontece com a lua. Ela é crescente, mas ela não é cheia. Só que a gente trabalha cada energia de cada lua durante 7 dias. Então, durante 7 dias ela vai ficando crescente. Chega na lua cheia, a gente ainda trabalha com ela 7 dias. Aí ela é minguante mesmo. E aí depois a lua nova. Então, eu vou fazer um ritual, não deu para eu fazer no dia 2. Você tem até o dia 9 para fazer, trabalhando com a energia da lua cheia. Funciona dessa forma. Só que aí, por exemplo, lua crescente. Saiu da lua nova, 7 dias de lua nova, lua crescente, é a energia da crescente. Então, no dia 1 de setembro, você ainda vai trabalhar a energia da lua crescente e não da cheia. Deu para entender? Deu, obrigada. Então tá. Bom, é isso então que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Dani, no começo eu comentei sobre a necessidade de compreender a criança, que é essencial para que uma mãe trabalhe com ela o que é melhor para a criança. Então, na sociedade a gente tem algumas dicas e muita especulação do que é um cuidado ideal para cada criança, né, de uma forma generalista, mas é a mãe ali com aquele filho no dia a dia que vai compreender o que é melhor para o filho dela. E isso acontece da mesma forma com a gente. O que é um autocuidado para minha criança interior? Então, por isso que foi importante a gente passar um mês vivenciando a fase da criança, para que esse um mês que a gente vai trabalhar a mãe interna, a gente consiga se relacionar com o autocuidado da nossa criança interior. Então, é isso. A fase da mãe não é só olhar para a mãe externa, como que eu vou estar para a minha mãe externa, né? Para minha vida externa. Mas também olhar o interno. Como que eu vou estar disponível para minha criança? Como que eu vou realizar esse autocuidado para que haja um amor incondicional? Porque quando a gente fala de amor incondicional para uma criança, né, da mãe com o filho, não só de criança, porque, né, enquanto a mãe estiver viva e o filho também tem esse amor incondicional. Aliás, enquanto a mãe estiver viva, mesmo que ela perca um filho, vai ter esse amor incondicional. O ideal é que a gente também tenha esse amor primeiro com a gente, né? E aí, ame ao próximo como a ti mesmo. A gente aprende na nossa sociedade a nos amar? Muitas vezes não. Muitas vezes a sociedade fala, respeite o próximo, mas a gente não se respeita. Então, é sempre sim, sim para o próximo e dizendo não para a gente, para o nosso autocuidado, para o nosso autorrespeito, né? Então, isso que é importante. Identificar tanto a parte externa quanto interna de como a gente pode trabalhar com essa mãe e com esse cuidado. Tudo bem, meninas? Bom, para quem não viu, eu sei que assim tem algumas mulheres acompanhando, né,
em tempo integral, não, em tempo... Bom, em tempo hábil para poder identificar. E tem algumas que estão deixando os vídeos para depois, no momento mais calmo. Então, eu vou passar alguns áudios lá no Telegram, áudios repetitivos para quem não viu o vídeo e, né, de hoje, não acompanhou hoje, e que não vai ter tempo para ver durante essa semana, já explicando para elas identificarem o que elas precisam de autocura, né, para eu poder auxiliar com os outros cristais. E aí vocês também já pensem o que de repente vocês gostariam de se cuidar, e se também não, né, se só for o quartzo rosa que vocês quiserem trabalhar também tá tudo certo, mas já pensem em algo, se vocês tiverem alguma questão, me mandem, que aí é nesse momento que a gente vai trabalhar com a anamnese que vocês trouxeram, tá? Eu vou entrar em contato com cada uma e falar, dentro da anamnese, o que vocês querem trabalhar, eu percebi isso, e tal receita seria legal para você. E aí a gente vai trabalhar receitas individuais e receitas generalistas. Ok? Certo. Então é isso. Boa noite, mulheres. Boa noite. A gente vai se falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no grupo, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, Aline. Tá bom. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. Boa noite. Tchau. Eu nem perguntei. Vocês têm alguma dúvida agora, gente? Mais alguma dúvida? Alguma questão que vocês gostariam de falar? Não, acho que tranquilo. Então tá tudo certo. Lá. Então tá bom. Um beijo e boa noite a todas. Tá, boa noite. Beijo. Tchau, tchau.